Pessoal, a gente vai fazer agora a aula da função cosseno. A gente já trabalhou com a função seno antes daquela semana de estudos intensivos, antes daquela semana da AP, né? E agora eu vou finalizar esse conteúdo agora com vocês com a função cosseno. Tá? Lembra que a trigonometria tem o seno e o cosseno. Tem a função cosseno, já foi trabalhada aí, né? E agora a gente vai ver a função cosseno, ok? Bom, vamos só relembrar rapidinho aqui o que a gente já viu, né, o que vai ajudar a entender essa aula, ok? Bom, a gente vai trabalhar com a trigonometria, né? Lembra que a trigonometria ela trabalha com valores de seno e valores de cosseno, tá? Todos esses valores eles têm uma relação com um certo valor de arco, né? Pode ser um arco em graus ou pode ser um arco em radianos, ok? Então a trigonometria ela usa os valores de seno e cosseno para representar as coisas do nosso dia a dia, para criar coisas, para fazer objetos, tá? Qualquer objeto, qualquer situação onde você tem um movimento, que é um movimento circular ou que é um movimento periódico, né, que ele volta de tempos em tempos àquela mesma situação, quer dizer que ali tem uma função trigonométrica, tem um raciocínio da trigonometria. Okay? A gente também, como eu falei, já viu a função seno, né? Já começou a analisar essa função seno aí. E o gráfico, né? A gente já viu o gráfico da função seno. Hoje a gente vai trabalhar com o gráfico da função cosseno. E o gráfico é aquele eixo do x e aquele eixo do y, onde eu vou armazenar os meus valores, eu vou relacionar os meus valores, e aí eu consigo criar as situações. Tá bom? Então vamos lá. Bom, a função cosseno, ela tem muita coisa parecida com a função seno. Então, se você lembra da última aula, tá? Se você não lembra, sugiro que você assista também a última aula, veja lá eu falo da função seno, né? E as ideias que estão aqui, elas são muito parecidas. Tá? A função cosseno, então, ela vai utilizar, como o próprio nome já dá a dica, né, os valores do cosseno. A gente já viu aquela tabela onde tem os valores do seno e do cosseno de vários ângulos, e aqui na função a gente usa alguns daqueles valores. Tá? A gente não vai precisar de todos, apenas de alguns. Okay? Marquei aqui os valores principais e eu marquei eles em graus e também marquei em radianos, tá bom? O cosseno está aqui no final, tá? Lembra que o ângulo ele pode ser marcado em graus ou radianos, isso não vai interferir o valor trigonométrico, tá? Então se eu coloquei 90 graus ou coloquei π sobre 2, isso não tem nada a ver com o valor do cosseno. O cosseno continua sendo o mesmo, tá bom? E vamos lembrar também que os graus são para situações do dia a dia, tá? Situações cotidianas, tá? E os radianos são para situações científicas, tá? Situações que envolvem física, que envolvem química, alguma coisa relacionada com a área das ciências. Tá? Então aqui é na prática e aqui, vamos dizer assim, chega a ver mais com a parte da teoria, a parte da ciência, tá? Do pensamento. Okay? E aqui o valor do cosseno, que é o mesmo para todos. Então o que a gente vai usar? Né? O 0, o 90, né? Ou o π sobre 2, o 180, ou π, né, o 270 ou o 3π sobre 2 e por último 360, que é o 2π. Tá? O cosseno deles está aqui do ladinho e a gente vai utilizar o valor do ângulo e o cosseno para poder montar a nossa função, o nosso gráfico. Okay? Coloquei aqui o primeiro gráfico para você já entendendo o seguinte, ó, a curva ela sempre vai existir, tá? Ele não desce de uma vez só para o nosso ponto. Ele faz uma curva aqui, depois ele faz uma outra curva subindo. Enquanto ele está fazendo essa curva, ele está passando pelo 0, está passando pelo π sobre 2, está passando pelo π, né, até chegar do 2π. O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho a função cosseno, ó, que a gente chama de função básica, tá? É só o cosseno sem mudança nenhuma, sem valor nenhum, para se modificar, é essa curva aqui, tá? É esse gráfico que aparece aqui. A gente pode ver que tem o número 1 ali em cima, tem o 0 aqui no meio também e tem o -1. E ele oscila entre esses valores, né? Ele vai do 1, depois até o -1 e volta no 1 lá em cima. Tá bom? Aqui a gente tem a conexão, né? De acordo com aquela tabela, o valor do cosseno de 0 vale 1, né? O cosseno do π sobre 2 é 0, por isso que está aqui, ó, ele está passando bem em cima do π sobre 2, tá? O cosseno do π é -1, então por isso que ele está aqui para baixo, tá? Conectando aqui o -1 e o π. O 3π sobre 2, né, o 270 graus, ele tem o cosseno valendo 0. Então por isso que está bem aqui passando em cima dele, né, porque ele está em cima da linha. Okay? E o 2π, ele tem o cosseno valendo 1. Então por isso que ele volta lá em cima, ó, ele volta no lugar que ele estava antes.
ok? Então aqui a gente tem a função cosseno, a função básica do cosseno, fazendo aqui a curva dela, e essa curva ela vai existir também nas outras funções. A única diferença é que ela pode estar um pouco mais para cima ou um pouco mais para baixo, ela vai ter alguma modificação, tá bom? E aí o que a gente vai poder ver? Eu vou colocar um exemplo para ficar mais fácil de você entender essa modificação toda, tá? Aqui a gente tem a tabela, certo? Já coloquei os valores em radianos, tá? Aqui na matemática, como a matemática está mais grudada com a ciência, né? Está mais grudada também com esse pensamento científico, então a gente usa muito os radianos. Então coloquei aqui os radianos e os valores do cosseno, tá? E a função que a gente vai trabalhar, ela tem uma modificação, ela tem o 1 mais, tá? Então eu tenho 1 mais cosseno. Então o cosseno que está aparecendo aqui é o que está na tabela, né? O que a gente vai observar na tabela, e esse 1 mais é o que eu vou adicionar, tá bom? Então se eu for começar com 0, eu vou ter 1 mais o cosseno de 0, né? Olha lá, o cosseno de 0 é 1. Isso quer dizer que eu vou ter 1 mais 1. E por isso aqui vira 2. Então a tabelinha aqui que vai ajudar a gente a montar o cosseno, tá bom? Olha só o outro lá. 1 mais cosseno de π sobre 2, né? O π sobre 2 está aqui, ó. O cosseno dele vale 0. Então por isso ficou 1 mais 0. 1 mais 0 dá 1. Vamos ver o próximo. Olha lá, 1 mais cosseno de π. O π está na tabela também e o π vale menos 1. Cuidado com esse, porque aqui antes de fazer a conta, de finalizar a conta, tem regra de sinal, né? Então a gente tem que fazer a regra de sinal para dar certo, né? Tem o mais, que é o mais da conta, e tem o menos, que é o menos do nosso cosseno. Então eu tenho mais com menos, né? Regra de sinal, mais com menos vira menos. Então eu tenho 1 menos 1. 1 menos 1 dá 0. Então, esse daqui vai ter o valor 0. Então, o primeiro deu 2, depois deu 1 e esse último deu 0. Vamos ver o próximo. Ó. O próximo é o 1 mais cosseno de 3π sobre 2. Olha lá, o 3π sobre 2 aqui está valendo 0, né? Então, eu vou ter 1 mais 0. E 1 mais 0 dá 1. Então, aqui a gente, se você reparar, ele começou do 2, diminuiu para o 1, depois diminuiu para o 0, né? Então ele estava descendo. Agora voltou no nosso número 1. Então ele desceu e agora ele está subindo novamente, né? Ele está fazendo a curva, né? Voltando. E o último aqui, que é o 2π, vai ficar 1 mais cosseno de 2π. Né? O 2π aqui na tabela, se você olhar, ele vale 1, né? O cosseno vale 1. Então eu tenho 1 mais 1, olha lá, subiu mais um pouquinho até o 2. Tá? Então aqui eu tenho a função cosseno, né? 1 mais cosseno de x. Essa tabelinha é muito importante, pessoal. Se vocês não têm essa tabelinha no caderno, coloque essa tabelinha no caderno, anote. Se você não tem aquela tabelinha do seno, vá naquela aula do seno, abre a aula, pega a tabela, coloca no caderno também, porque ela é muito útil, tá bom? Vamos ver o que acontece, tá? A gente já juntou aqui, né? Pegou todas as continhas, fez, e aí ela vai ficar assim, ó. Olha lá, olha a diferença. Essa linha verde é aquela que a gente acabou de ver, tá? Da primeira, da função básica. Olha essa linha vermelha que está passando aqui em cima. Se você olhar com atenção, ela tem exatamente a mesma curva, né? O mesmo formato. Só que qual o detalhe? Ele está mais para cima. Aí por que ele está mais para cima? Porque eu aumentei uma unidade. Esse mais 1 significa o quê? Significa que ela subiu uma unidade. Então por isso que aqui, no lugar de estar no 1, ele apareceu no 2. Em vez de estar no 0, ele está aqui no cruzamento do 1. Né? Em vez de estar no menos 1, ele está no 0. Ele subiu uma unidade em todas as partes da função. E aí a gente vai ter o gráfico montado, né, de toda a função, só que agora um pouquinho mais para cima. Ah, mas e se fosse aqui menos 1? Tá? E se no lugar desse 1 positivo fosse menos 1? Aí a gente ia ter a mesma curvinha, só que mais embaixo aqui. Ó. Aí a gente ia ter essa curvinha acontecendo mais embaixo. Tá? Então o cosseno, pessoal, aquela tabela, né, que a gente tem ali, ela é a tabela sempre a mesma, sempre com os mesmos valores para todo mundo. E aí a gente vai alterando esses valores conforme os números vão aparecendo. Tá? E aí, se os números estão aparecendo para somar, a gente soma, se é para multiplicar, a gente multiplica, se é para subtrair, a gente subtrai. Aí você olha no número, vê qual conta ele está fazendo e faz a conta com o cosseno. Beleza? Então, pessoal, até mais.